o Eduardo está aqui, nós temos aí, por exemplo, então, a desencarnação recente, né, comemoração, 31 de março, do Kardec. Vamos falar sobre um pouquinho da missão. Nós temos o lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril. Nós temos também, vamos dizer assim, a data de desencarne também do braço direito, né, o filósofo do Espiritismo, exatamente no dia 12, de Leon Denis. Então, Eduardo, eu e o Roberto vamos tentar trazer questões aqui que possam interessar, porque são vidas que se dedicaram, vidas que têm uma missão envolvida aí, e nós vamos estar trabalhando com ele. Não é isso, Roberto? Verdade. Eduardo, eu gostaria, como o Jeter começou por Leon Denis, eu gostaria de saber de você, que você contasse um pouquinho para o nosso telespectador a respeito do conhecimento que você teve lá na França, a respeito de Leon Denis. Bem, Leon Denis, apenas 2 pessoas foram chamadas de apóstolos de Kardec, apóstolos do Espiritismo após Kardec. Uma foi Gabriel Delaune, que do lado da ciência, e o outro foi Leon Denis, do lado da filosofia. Nós tivemos em tours pesquisando longamente a vida, fatos desconhecidos, fazendo reportagens fotográficas de onde Leon Denis esteve. E isso redundou em vários fatos novos que nós levantamos sobre a sua biografia, principalmente a carreira maçônica que Leon Denis teve. E há de se notar que a maçonaria na França no século XIX era uma força muito poderosa da sociedade e, naturalmente, ela deixou influências marcantes em Leon Denis. Haja vista, para dar um exemplo, quando Leon Denis, na década de 1920, escreve os célebres artigos sobre socialismo e espiritismo, ele naturalmente estava refletindo um pensamento que já vinha acompanhando ele desde a sua formação, ainda um jovem imberbe, iniciado na maçonaria. E a loja que ele frequentava, que ele foi iniciado durante muitos anos, ele frequentou, desenvolvia um trabalho de educação, a começar, por exemplo, com a educação da mulher, com a formação técnica de homens, tecnológica, para que a profissionalização dessas pessoas desse para eles um sustento, um futuro de vida melhor. A loja dele atuava nisso. De repente, chega as ideias de Jean Massé na loja e para Leon Denis. E ele, então, ali ele se encaixa muito bem, porque Jean Massé, ele queria popularizar o ensino, levar bibliotecas e escolas para o interior da França, para a zona rural, como de fato conseguiu, e a Fundação Jean Massé, a Liga de Ensino, existe até hoje, né? E nós sabemos que na França... No contexto da época, quem é Jean Massé, além do maçom? Não, Jean Massé não era maçom. Ele criou a Liga de Ensino, da qual Leon Denis foi secretário do círculo da Liga Tourangense, da região de Tours. E na Liga de Ensino, a atuação dele era visitar as cidades e ir criando essas bibliotecas, motivando as sociedades locais a que participassem dessas campanhas, bibliotecas, escolas para pessoas sem recursos, e fazendo as célebres palestras que ele fazia, as conferências, né, correndo todas aquelas regiões. Então, essas atividades nós tivemos a oportunidade de registrar bem mais, para que ficasse caracterizado a importância que ele teve, inclusive, para a história da educação na França, né, que os biógrafos dele
têm sido talvez um pouco leves nessa, não pesquisaram mais profundamente, né? O Gaston Lucy, que fez uma biografia muito emocionada, trouxe dados muito interessantes, no qual nós nos baseamos para fazer a nossa própria biografia de Leon Denis, mas ele foi muito econômico, né? E a atuação nessas áreas dele foi muito importante. Como é que se dá o conhecimento entre o Leon Denis, Kardec, quando ele se torna espírita, como é que é? Quando acontece isso, né? Leon Denis, ele aos 18 anos estava passando pela Rua Nationale em Tours, e ali ele observa um livro dos espíritos na estante. E ele se sentiu muito atraído e com muita dificuldade que ele tinha econômica, ele adquiriu esse livro. Ele adquiriu, levou para casa e escondia da mãe, porque a mãe gostava de controlar um pouco o que ele lia, tal. E, por incrível que pareça, ele relata depois, a mãe começa a ler aquele livro e também se encanta com o espiritismo. Então, ela foi uma pessoa que sempre apoiou e incentivou ele na doutrina espírita. Quando Kardec faz as suas viagens, né, ele vai a Tours no ano de 1868, e ele vai falar num local, num auditório que os espíritas da região tinham alugado. Leon Denis é bastante jovem nessa época ainda, e só que a polícia impedia grandes concentrações, e na última hora que proibiram e não poderia ser feito essa conferência. Então, eles arrumaram um local ao ar livre, que era na rua de Saint-Thier, na chácara do senhor Rebondin. E Leon Denis, como era secretário do Grupo Espírita de Tours, ficou encarregado de ficar na porta avisando os operários, principalmente da região, que iam para aquele local, para dar o endereço, o novo endereço de onde seria a conferência. Então, nesse dia, se dá o encontro, o primeiro encontro dos três que houveram entre Leon Denis e Allan Kardec. Ele chega na conferência e ele faz a descrição na chácara do senhor Rebondin. Nós estivemos nessa chácara, que ela foi loteada, nós batemos numa porta de um jardim que nós vimos que era um pouco maior, e falamos em inglês para o rapaz, ele não entendeu, chamou o irmão, e aí nós pedimos a ele, falou, olha, nós somos escritores brasileiros e para nós esse seu jardim foi muito importante. Você me permitiria fotografar? Né? Isso aqui no Brasil ninguém compreenderia, talvez, né? Eu falo, não, o sujeito atravessa o Atlântico para vir fotografar meu jardim, é só coisa de louco, né? Mas o rapazinho foi muito gentil, me fez entrar, e ali pisando naquela terra onde teve Allan Kardec, Leon Denis, a emoção foi muito grande quando nós fizemos uma prece, porque nós praticamente nos reportamos aquele dia e a descrição de Leon Denis daquele ambiente onde havia uma pequena lamparina que iluminava o rosto de Kardec, e ele falando à luz das estrelas e respondendo amavelmente às perguntas. O tema era sobre a obsessão, e eram cerca de 300 pessoas. Aquilo foi uma recompensa na minha vida muito grande, pela emoção que deu naquele instante, de pisar naquele mesmo local. Depois a dona lá daquela casa foi muito gentil, nos fez entrar e nos trouxe toda a documentação da casa, do loteamento, mandou cópia para o Brasil para nós. Ela teve a gentileza de ir na prefeitura depois e pesquisar desde 1800 tudo que tinha havido naquela propriedade, né?
E pode não significar nada para o Espiritismo isso, mas para mim foi muito tocante, né? Não, depois Essa vivência. depois de passado o tempo, a sua emoção se comunica a nós e é um pouquinho nossa também, né, Roberto? Porque realmente, hoje, a gente entendendo a beleza do Espiritismo, e ele tem que se inserir no contexto histórico do mundo, aí então os dados aparentemente menos relevantes, todos são importantes, né? Aproveitando esse momento de emoção do Eduardo, que ficou patente aqui, nós, enquanto pesquisávamos um pouquinho a respeito do tema a ser tratado hoje, tivemos a oportunidade de obter uma informação que, depois da morte de Leon Denis, foi o livro que realmente trouxe Eurípides Barçanufo para o Espiritismo. Aquela dedicatória que existe no início do livro, onde geralmente os autores dedicam aos seus parentes, às pessoas que contribuíram, ele o faz de uma maneira humilde a todos os espíritos que o assessoraram na produção daquele livro. Então isso e o conteúdo fantástico do livro trouxe Eurípides Barçanufo a um raciocínio lógico a respeito do Espiritismo. Mas eu gostaria de aproveitar ainda, a respeito de Leon Denis, a questão do socialismo, a visão socialista que ele tinha, e você mencionou também a questão da mulher. Como ele enxergava a mulher no contexto já naquela época? Você poderia falar um pouco, Eduardo? Veja, o Leon Denis, ele dizia assim que o socialismo era um regime mais importante que tinha para a humanidade, desde que junto com o Espiritismo. Por quê? Porque o socialismo, ele preconiza uma justiça social, né? Mas se não tiver junto dessa justiça social a fraternidade que o Espiritismo nos ensina, nos transmite, a noção de caridade que há implícito na doutrina espírita. Noção de ética espiritual. Né? De ética, não seria um socialismo correto ou que pudesse trazer à humanidade o progresso que ela gostaria de ter. Então, essa série de artigos dele foram muito importantes e a base, e é interessante que você, acompanhando como eu acompanhei a vida dele, você vê que ele é uma pessoa absolutamente informada sobre a sua época. Deveria ser uma pessoa que lia jornal ou diariamente ou constantemente. Ele estava por dentro de todos os problemas, ele sentia tudo aquilo que a sociedade e a França no século XIX foi pródiga em guerras, em movimentações políticas, sobe um, desce outro do poder, houve muitas mudanças, e ele estava plenamente entrosado e com espírito crítico sobre tudo que se passava na França no século XIX. Então, ele era um homem atualizado, ele era um homem que, quando ele escrevia sobre a matéria política, social, ele sempre encontrava a brecha de colocar o espiritismo como, não muitas vezes citando ele diretamente, mas colocando os preceitos espíritas dentro dos textos que ele produzia, das conferências que ele pronunciava, porque anunciava-se, por exemplo, uma conferência onde ele ia falar sobre um tema social, um tema de educação, mas sempre lá embutido ia nossos conceitos espíritas. Como é que surge o título de a denominação de filósofo da doutrina espírita? Quem primeiramente falou, realmente eu não sei, mas eu acho que é uma coisa tão natural, porque o texto dele é uma poesia em prosa, é uma filosofia que remete qualquer alma a outras dimensões. Eu vou contar um fato para vocês,
que está no livro que eu vou lançar agora sobre ele, um segundo livro sobre ele. Há um mês atrás, ou 2 meses atrás, teve aqui na minha casa um confrade nosso que vive na Suécia. E ele me trouxe um livro dos Espíritos em sueco de presente e trouxe vários livros que ele achou nos alfarrábios lá. E um dos livros que ele achou em sueco era Depois da Morte, que uma pessoa, ele diz isso na introdução, é muito bonito. Ele diz o seguinte, mais ou menos nessas palavras: eu achei esse livro do começo do século XX num alfarrábio, e ele é tão maravilhoso e tão bonito que eu resolvi traduzi-lo. Eu procurei informações em todos os lugares sobre o autor e não consegui achar, mas o livro é tão bonito que eu traduzi, então, e o livro saiu em sueco. Ele não sabia quem era. Uma outra ocasião, há uns anos atrás, eu fui no velório de um amigo lá onde se faz a cremação de corpos, na Vila Alpina, e é um enterro, se é que possa existir um enterro bacana, mas é um enterro porque transmite muita paz, não tem aquela choradeira, o corpo ele fica ali no caixão e você fica ouvindo músicas, e lá eu ouvi, vi deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia, as cidades famosas da antiguidade e tal, que é o início do depois da morte. E aquilo no ambiente causou assim, a gente via a emoção das pessoas, porque o texto é belíssimo, né? A abertura. Quem não se ateve, abra esse livro Depois da Morte e vai ver que maravilha. Leia esse texto. É um texto universal. Então, e eu vi a emoção das pessoas, né? E fiquei esperando no final falar, bom, texto de Leon Denis de Depois da Morte. Não. Cremaram o nome. Cremaram o nome, porque foi anônimo, mas não importa, porque o pensamento dele está trazendo ao coração daquelas pessoas aquele consolo fantástico, né? Não precisa dizer, olha, foi de Leon Denis. Não me senti nem um pouco ofendido, nem diminuído, mas me senti muito feliz, né? O conteúdo realmente dessa introdução é muito belo, não é? É muito bonito. E essa posição dele com relação à questão social, você acredita que seria hoje um método a ser utilizado? Olha, nós temos mais de 150 anos de doutrina espírita e até hoje ela não está superada. Ela é uma religião que não é uma bolha, como são várias religiões que nós vemos surgirem hoje em dia. É só ter uma esquina, um terreninho, se levanta, se cria um missionário que daqui 50 anos morre e aquela igreja morre junto. O Espiritismo tem uma base tão granítica, tão forte, tá certo? Que você falar do socialismo de Leon Denis é você falar do próprio Espiritismo e que vai se manter sempre como uma base correta, uma base equilibrada para que a sociedade possa, hoje e no futuro, ter as suas diretrizes, não só sociais, mas de conduta individual das criaturas. Mas essa questão do Roberto é muito interessante, né? Imaginemos, nos dias de hoje, Leon Denis, ele seria um social-democrata, com certeza. Com certeza. E você se arriscaria a dizer se ele estaria mais para o lado do PSDB ou para o lado do PT? Aí já
eu não entendo tanto de política para chegar a esse ponto para você. Mas você. Eu prefiro ficar com o meu estudo de Leon Denis e Allan Kardec. Mas você entende que o estudo dessa obra, Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis, pode oferecer reflexões importantes para a atuação política, não só dos espíritas, que tem, evidentemente, é claro, no Livro dos Espíritos, um norteamento fabuloso, principalmente dentro das leis morais, há toda uma informação que nos habilita a um posicionamento político, e isso é importante. A participação política dos espíritas, ela já existe, mas nem sempre de uma forma tão organizada. Você acredita que o livro Socialismo e Espiritismo pode oferecer algum tipo de reflexão para os dias de hoje? Olha, eu estava querendo fugir do assunto, você viu. Agora você está me provocando, então nós vamos falar um pouco. O Leon Denis, ele fez um sucesso muito grande junto à Liga de Ensino de Jean Macé. E é claro que político não dá ponto sem nó. O Jean Macé foi senador, o Dieudonne Belli, que era deputado e também foi prefeito de Tours, queria também subir na carreira política. Então, eles tinham que deixar atrás o suporte deles para avançar. Então, o que eles fizeram? Eles convidaram o Leon Denis para ser o deputado de Touraine, que era a região de Tours, que eles elegeriam facilmente, mesmo porque ele já tinha um nome consagrado como conferencista ali naquela região. Mas o que fez Leon Denis? Ouviu os invisíveis, né? Os invisíveis disseram, não, a sua missão é outra, né? Então ele facilmente seria um político que iria atuar a bem da sociedade, sem qualquer tipo de interesse, mas profundamente dentro dele ele sentia que a missão dele não era aquela. Era sim a de vir como um orientador, como alguém que pudesse dar um norte, né? Uma menção política ideal para a atuação dessas pessoas afinizadas com a política, não ele próprio. Então, ele mesmo tendo se recusado, é difícil para nós imaginarmos como ele seria como um parlamentar, mas sem dúvida nenhuma que um homem daquele estofo iria conduzir muito bem a sua atuação parlamentar. No entanto, e eu digo isso no meu livro, graças a Deus ele continuou como esse benfeitor da humanidade. Para responder a pergunta do Jeter, nós podemos dizer aí para o telespectador que a formação dele é nas classes operárias, né? Ele era um autodidata, não consta assim que ele tenha feito cursos, tido grandes orientações. O que você pode dizer a respeito, Eduardo? O Leon Denis ele teve uma infância muito difícil. O pai mudava muito porque a função dele era pedreiro, mestre de obras, e não tinha quase trabalho. Então ele se empregou numa empresa de estradas de ferro. Então mudou muitas vezes até se fixar em Tours. E começou sua vida como operário mesmo, em Saint-Pierre-de-Corps, que é do lado de Tours, e depois em Tours, carregando e amassando couro, né, um trabalho difícil. Mas ele era tão sensível, à noite ele ia para a biblioteca, ia para o museu de naturalista, para estudar. E assim ele foi fazendo a sua formação cultural sem quase ir à escola. E isso foi muito importante, né? Ser um autodidata, porque ele também teve uma visão global e um estudo, uma cultura geral
que o favoreceu muito. Quando ele entra na loja maçônica, na maçonaria, Gaston Lucy diz que ele se formou um bom conferencista lá. E eu discordo dele, porque quando ele entrou na maçonaria, nas primeiras palestras que ele fez lá dentro, eles apressaram, você tem uma carreira maçônica dentro da loja, que você cumpre alguns interstícios. Eles apressaram esses interstícios para que ele pudesse ocupar já um cargo de mestre como orador da loja, orador adjunto. Já entrou preparado. Então, ele já entrou preparado, ele não se preparou lá. Lá foi um aperfeiçoamento, talvez, e ele era muito jovem, né? Aí vem Jean Massé, e ele explode como conferencista, né, fazendo parte da Liga de Ensino. E a obra de conferências dele também é fenomenal. De 1885, mais ou menos, 1890 a 1910, quando ele estava no auge da saúde dele, ele fez 300 conferências por toda a Europa. Boa Nova na TV está conversando com Eduardo Carvalho Monteiro, orador, pesquisador espírita, jornalista, escritor e corrigindo, já passam de 30 livros, não 21, 30 livros escritos por Eduardo Carvalho Monteiro. Eduardo, o dia 18, o surgimento do Livro dos Espíritos, parece que a edição em português já apareceu na própria Revista Espírita, lá na França, com Kardec. Como é que é isso? O editor Lemarie, da Revista Espírita, ele noticiou em 1875 o surgimento das obras de Kardec em português. Tanto o Livro dos Espíritos como o Livro dos Médiuns, o Evangelho, que surgiu tudo entre 1874 e 1875, na tradução do Dr. Carlos Travassos. Joaquim Carlos Travassos. Eduardo, questões que correm no meio espírita. Kardec era médico, Kardec era maçom. Qual a ligação de Kardec com o magnetismo? Bom, vocês então vão me dar assim umas 4 ou 5 horas para falar sobre isso, né? É muita coisa. Não, mas essa questão de médico intriga todo mundo. Como é que é isso? Pergunta-se, discute-se se Kardec teria sido médico ou não. Então, como historiador, a gente vai procurar as provas, né? E na França nós somos, atrás do Conselho Regional de Medicina, que não tem registros anteriores a 1940 e nem a prefeitura, que seria natural que tivesse os registros do século XIX. Então, se tornou quase inviável você ter algum tipo de prova de que Kardec teria sido médico. Talvez, né, isso talvez seja para um pesquisador de lá, que a gente aqui é difícil ter essa condição, pesquisar nos arquivos das universidades da época se alguém com o seu nome teria estudado lá e se formado. Pessoalmente, eu acredito que Kardec não tenha sido médico. Por quê? Porque é um evento tão importante na vida de uma pessoa que nunca nem ele se referiu a isso e nem as suas biografias, apesar de que um de seus biógrafos, né, o André Moreil, levanta a hipótese que ele teria sido médico, mas existem tantos chutes nesse livro, ele é tão incorreto nas datas, nos detalhes da vida, que eu não acho que ele possa ter credibilidade quanto a isso. E a maçonaria? A maçonaria, aí já é uma outra questão. Depois de bater em muitas portas aqui, que só o pesquisador sabe, nós não conseguimos descobrir nada. Nós somos no Grande Oriente da França, né, que é uma potência maçônica. Também depois de ter muita dificuldade para entrar lá, nós entramos
e, por sorte, naquele dia estava lá presente o maior historiador maçom francês sobre a maçonaria no século XIX. Ele chama André Combes. E nós conversamos longamente com o André, pedimos a ele que nos ajudasse, ficamos algumas horas na biblioteca pesquisando, e ele me dizia, olha, eu acho que Kardec foi maçom. Mas eu disse para ele, mas André, nós somos historiadores, e a prova? Precisamos de uma prova. E aí então ele falou, olha, já que aqui não conseguimos nada, não existe, é uma biblioteca maravilhosa, o do Grande Oriente, mas lá não existe. Ele falou, olha, você só vai achar essa prova na Biblioteca Nacional, no gabinete de manuscritos maçônicos que existe lá, que para ser consultado precisa de uma autorização do Grande Oriente, que eles me deram, é dada só para maçons, essa autorização. Tem uma pessoa específica na Biblioteca Nacional, Madame Florence de Lucy, para tratar disso, ela já me aguardava, e nós iniciamos a pesquisa. É muito grande, né, a quantidade de documentos. Então, nós procuramos selecionar determinadas datas, determinadas épocas, cidade de Paris, e começamos. Agora, são manuscritos de todas as lojas, eles reuniram lá nesse gabinete todos os documentos de todas as lojas maçônicas do século XIX. Então, é nesse mar de documentos, em francês, com as terminologias maçônicas, as abreviaturas maçônicas que existem, que a gente tem que fazer. Eu iniciei, mas eu tinha que voltar para o Brasil, então foi interrompido. Se um dia eu conseguir voltar para lá, eu tenho certeza de que, pelo menos, se ele não foi maçom, né, ou eu trago a prova definitiva, porque a prova é um documento maçônico dele, e principalmente o da iniciação. Então, eu achando como achei do Leon Denis, que foi mais fácil, porque eu tinha o nome da loja, né, então nós estaríamos trazendo a prova definitiva. Agora, você me emendaria uma pergunta dizendo, mas por que é importante descobrir se Kardec foi médico ou se ele foi maçom? O que muda nisso? Né? É claro que muda, porque cada loja, por exemplo, na França, ela tinha um tipo de trabalho a que ela se dedicava, como hoje ainda é. Então, se ela se dedicava à educação, se ela se dedicava à política, a problemas sociais, então você vai conseguir ajudar a formar a mentalidade, a personalidade, estudar o pensamento de Kardec muito mais profundamente, e você vai ver as influências que ele teve, que ele recebeu, com quem ele convivia nessa loja. Eram só lojas de intelectuais, poucas lojas eram de operários ou de pessoas mais simples, a não ser na zona mais rural, mas em Paris eram só pessoas já com um nível de conhecimento. Isso tudo ajudaria a conhecer melhor a formação e a personalidade de Kardec. Será que essa ideia de ter sido médico não nasce do relacionamento de Kardec com o magnetismo? Eu já coloco uma segunda pergunta. Na sua visão, qual a importância do surgimento do mesmerismo e da homeopatia, através de Mesmer e Hahnemann, para o pensamento espírita? Eu acredito que, muito mais do que a ligação de Kardec com o magnetismo, é aquela tendência que muitas pessoas têm, talvez até nós também tenhamos, entende? De mitificar as pessoas que a gente admira, né? De querer elevar um degrau a mais, mas Kardec não precisa disso para ser elevado ao nível de reformador religioso da humanidade excepcional que ele foi. Não precisa um título a mais e médico a menos, não é o que vai mudar.
né? Então, eu acredito que seja mais por isso. Mas agora, ele tem a relação forte com o magnetismo. E era um processo de cura da época. Sem dúvida. E cada vez nós nos convencemos mais de que o magnetismo foi muito importante, não só para a formação de Kardec, mas do próprio Espiritismo. Por quê? Porque ele surge mais ou menos contemporaneamente, né, ao nascimento de Mesmer, Hahnemann e Kardec, e tem um desenvolvimento muito forte dentro da cultura médica da época, que era uma cultura extremamente materialista, né, que via o homem como o corpo, o conjunto de esqueleto e carne andando por aí. E, no entanto, eles vêm trazer uma nova concepção. O homem é biopsicossocial, dotado de uma alma, de uma energia. E o nosso universo, ele está cheio dessa energia também. Então, isso faz com que o terreno para que se recebesse a teoria espírita do homem, do perispírito, do espírito, pudesse ser o terreno aplainado e preparado para que a codificação pudesse ter bom êxito. Se Kardec tivesse reencarnado 50, 100 anos atrás, ele não teria conseguido cumprir a tarefa, a missão dele de codificar o Espiritismo, porque não havia ambiente na época. Era um ambiente repressivo, estava se saindo do Santo Ofício, da Inquisição, a mente das pessoas ainda permaneciam com aquele ranço, né, de escravização da nossa consciência. Então, não era um ambiente propício. Ele vai se tornar propício conforme vai acontecendo esses avanços dentro do pensamento do homem e da medicina. Kardec, em trechos de O Livro dos Médiuns, ele menciona, usa a expressão magnetizador comum e não faz objeções assim com que ele se utilize do magnetismo como profissão, cobrando pelos serviços. E em um Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali o capítulo Dai de graça o que de graça recebeste. Existe um aparente conflito aí, Eduardo? Eu acho que não, porque na época quem praticava o magnetismo eram profissionais que pesquisavam e viviam daquilo. Então não há uma contradição aí. Se você tem que ver no contexto da época. Se você transportar isso para a nossa época, onde nós temos consciência que devemos prestar nosso atendimento, nossa assistência na casa espírita de graça, com amor, sem nos prevalecermos de qualquer tipo de benefício material por isso, aí sim, mas dentro daquele contexto não existia isso. Como o Mesmer ia viver? Ele era médico. Eu acredito também que o próprio Espiritismo, nesse conjunto de atuação, ele vem trazer a contribuição do plano espiritual e aí, como você diz, muda de figura a questão, né? Eu me lembrei de um detalhe interessante aí que pode completar um pouco. O primeiro grupo espírita o segundo grupo espírita do Brasil, mas o primeiro que introduziu isso já foi logo em 1873, o grupo Confúcio, a qual nós devemos não só a tradução das obras básicas pelo Dr. Travassos, como também foi o primeiro grupo que começou a atender gratuitamente com a homeopatia no Brasil. Isso segue uma escola até hoje, dentro das nossas casas espíritas. Muito embora tenham médicos que vivam, e médicos espíritas, eles são médicos, vivam da homeopatia. O Roberto citou aí o Evangelho segundo o Espiritismo e lembramos que nesse ano, exatamente neste mês, dia 15, estamos completando 140 anos do surgimento do Evangelho
segundo o Espiritismo. Bom, a questão do Livro dos Espíritos, o surgimento, estamos falando aí de aspectos históricos, foi fundamental, o Livro dos Espíritos foi fundamental na vida de um brasileiro bastante atuante e que nós também, exatamente nesse dia 11, nós lembramos a sua desencarnação no Rio de Janeiro, do famoso médico dos pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e que também é tema de um próximo livro seu, não é isso? Nós estamos finalizando um livro que é Memórias de Bezerra de Menezes, onde nós pesquisamos tudo o que ele escreveu na revista Reformador e em outros órgãos leigos, e que até hoje não tinham sido publicados. Você compararia a atuação de um Bezerra de Menezes dentro do Espiritismo no Brasil? Você estabeleceu um paralelo em termos de atuação, até porque ele teve uma vida política, médico, enfim. Você estabeleceria um paralelo entre ele, em termos de importância, como um Leon Denis brasileiro? Olha, eu acho que cada espírito tem a sua missão, né? A missão de Leon Denis, especificamente, era trazer toda uma base filosófica complementar às obras básicas. Bezerra de Menezes é aquele pai dos pobres, é aquele médico querido, aquela pessoa que dá um exemplo de caridade muito grande, mas que também não deixou de ser um prolífico escritor e jornalista, né? Ele deixou muita coisa escrita. Nós recentemente resgatamos um romance inédito dele, escrito em vida, que é A História de um Sonho. Estamos resgatando outro, que é Lázaro, o Leproso. E estamos trazendo essas obras dele porque ele precisa ser mais conhecido. E não podemos deixar uma figura como Bezerra de Menezes, que no plano espiritual é um dos dirigentes maiores do nosso movimento, apagado lá na sua carreira de escritor e de jornalista. Aliás, ele teve uma atitude precursora, né, da divulgação fora do âmbito espírita. Ele assinava uma coluna, né, no jornal País. No jornal País, durante muitos anos. E quando ele interrompia... Ele não assinava Bezerra, não é isso? Ele assinava com o pseudônimo de Max, né? E quando o País mudou de dono, ele foi para outro jornal, escreveu em 3, 4 jornais no Rio de Janeiro daquela época sobre espiritismo. Uma pessoa conceituada como ele na sociedade, não só pelo político que ele foi, como também pelo médico, se expor naquela época como espírita já era um bandeiritismo, um pioneirismo, né, de gigante. Tá certo. Eduardo, a gente quer agradecer, o Boa Nova na TV agradece a sua participação e já adiantamos que o Eduardo nos apresentou um projeto e ele vai ser executado e estará também se inserindo aí na rede Boa Nova de Rádio. E com certeza o Eduardo, pelo seu trabalho, por essa sua dedicação em preservar e coletar a memória espírita, principalmente, será convidado outras vezes aqui no Boa Nova na TV. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. E vamos embora, Roberto? Infelizmente chegou a hora, chegou o término do programa. Gostaria de dizer que fiquei muito feliz de estar aqui com o Eduardo, com você, Jeter, e com o nosso telespectador. Vamos embora, gente.